Hoje, o terrível e enigmático caso Barroso. O caso Barroso, acontecido no dia 3 de abril de 1976 na cidade de Quixadá, no estado do Ceará, revela os horrores ocultos na obscuridade de um caso ufológico. Após o encontro com o suposto OVNI e seus tripulantes, o protagonista deste caso, Luiz Barroso Fernandes, apresentou alguns sintomas estranhos, como regressão mental, e sua pele passou a rejuvenescer aos poucos. Apesar de ser examinado por 17 especialistas em inúmeras áreas da medicina, não encontraram respostas para a sua misteriosa doença. Fica então um alerta para os perigos que podem existir em um simples contato ufológico. Na madrugada de 3 de abril de 1976, aconteceu um dos mais espetaculares casos ufológicos do Brasil, ou quem sabe mundial. No mesmo dia, inúmeros munícipes de Quixadá, estado do Ceará, puderam observar as manobras de um objeto voador não identificado por sobre o município. E em meio a todos aqueles que vieram a registrar o fato, havia uma pessoa cujo testemunho era que esta ocorrência seria muito mais significativa do que um mero avistamento tão corriqueiro na região. Daquele momento em diante, haveria uma brusca mudança na vida de um senhor com saúde perfeita antes do contato, mas que gradualmente começou a demonstrar um quadro de uma estranha síndrome ou doença ainda não conhecida pela medicina humana. Os acontecimentos daquele dia iniciaram antes do dia clarear. Lá pelas 4h30 da manhã, quando os soldados em treinamento do Tiro de Guerra 10016 estavam em treinamento de educação física em local aberto, puderam vislumbrar com olhares de quem não podia entender o que estava acontecendo o aparecimento de um enorme OVNI com formato discoide que passava em baixíssima altitude, mas que não emitia nenhum tipo de som e propagava uma luminosidade muito intensa. Todos que ali estavam não podiam acreditar no que estavam vendo. Não sabiam se era um aparelho vindo de um outro mundo ou mesmo um balão lançado pelo governo para algum tipo de pesquisa na região. Então, neste mesmo momento, em outra região do município, um homem de nome Luiz Barroso Fernandes aprontava-se para ir até o sítio que ficava a alguns quilômetros da cidade. Ele atrelou os cavalos à charrete, despediu-se de sua esposa e saiu em sua jornada, isso ainda com a escuridão da madrugada. Ao andar alguns quilômetros adiante, Barroso percebeu um zumbido como de um enxame de abelhas. Olhou para trás, mas não tinha nada. Então resolveu prosseguir seu caminho. Mas de repente, um OVNI que media uns 3 metros de diâmetro ficou bem acima de sua cabeça. Curioso, Barroso puxou as rédeas, parando para vislumbrar o bizarro aparelho que cuidadosamente aterrissava diante dele, a uns 30 metros de onde ele estava. O cavalo assustado afastou-se então pela presença do objeto. E o aparelho emitiu um facho de luz atingindo o animal e seu dono, que não podiam mais se mexer, sem poder se defender ou mesmo empreender fuga do local. Então, ao abrir uma porta naquela estranha máquina, saíram 2 seres bem pequenos. Um deles segurava alguma coisa muito parecida com uma lanterna, que apontando para Luiz Barroso, disparou um feixe de luz atingindo-o no rosto, e assim, imediatamente, ele desmaiou. Ao recobrar a consciência, Barroso notou estar bem longe do local onde teria parado a sua charrete por conta do inusitado encontro com aquele objeto desconhecido. Sentia tonturas, tremuras e seu rosto ardia, e estaria sentindo também dificuldades para respirar e fortes dores de cabeça. E havia uma vermelhidão no lado esquerdo de seu corpo, e sentia dificuldades motoras. Então, pôr a charrete novamente em movimento parecia impossível. Pouco tempo depois, um vaqueiro que passava pelo local notou haver algo errado com Luiz Barroso e veio a perguntar o que estava ocorrendo com o mesmo. Então Barroso solicitou que o vaqueiro o levasse para sua casa e, ao chegar, contou sua inacreditável experiência. Mas ainda sentindo os efeitos maléficos causados por aquele inesperado encontro, pediu à sua esposa que o levasse para fazer alguns exames com o Dr. Antônio Moreira Magalhães, um dos mais conceituados e respeitados médicos da região.
que ouviu atenciosamente toda a história de Luiz Barroso, mesmo não acreditando na existência de discos voadores naquela época. Pensou ter acontecido algo muito terrível ao sitiante, pois todos o conheciam pela sua seriedade, lucidez e honestidade. Então ele registrou tudo que lhe foi informado no prontuário de atendimento, receitou um antialérgico, um calmante, aconselhando fazer repouso absoluto. Ao retornar à sua casa, mas ainda sentindo-se mal e sentindo dores pelo corpo, constantemente sentia um forte ardor nos olhos e a vermelhidão do lado esquerdo de seu corpo persistia. Sua história correu por toda a região e muitos visitaram em sua residência para ouvir seu testemunho em primeira mão. E de alguma maneira, a história de seu encontro com aquele objeto desconhecido e seus tripulantes chegaram até Fortaleza, capital do estado. E foi daí que as emissoras de rádio e jornais da região começaram a divulgar o fato ocorrido. Com isso, ufólogos do Centro de Pesquisas Ufológicas de Fortaleza foram até o município, iniciando assim uma investigação sobre o ocorrido. Os ufólogos que por lá se encontravam conheceram um Luiz Barroso preocupado, que fugia da tentativa de entrevistas e de fotografias, e pedia a todos que não levassem seu caso adiante. Era perceptível o quanto aquela situação os incomodava, mas a família de Barroso atendia a todos os curiosos com educação e respeito. Aí então a vida de Barroso foi voltando ao normal, mediante o esfriamento do caso com o passar do tempo. Mas mesmo assim, sua rotina de vida nunca mais seria a mesma. Alguns dias após a suposta abdução, seus cabelos ficaram grisalhos. Apresentou um quadro de impotência e em alguns momentos parecia aéreo. Estava sempre desanimado e lapsos de memória eram uma constante, ocasionando preocupação para sua família. Por isso, eles o levaram para um novo exame com o Dr. Magalhães. E foi prontamente atendido, e houve então a tentativa do tratamento do protagonista do caso, que não teve o resultado esperado. No decorrer dos dias, os problemas se agravaram, deixando surpreso o conceituado médico que rapidamente fez o encaminhamento do paciente para a capital Fortaleza, onde teriam melhores recursos para um melhor atendimento. Na ficha de encaminhamento, no prontuário do INPS, ele incluiu o relato de Luiz Barroso e até textualmente citou que Barroso teria sido abduzido por um disco voador. Já em Fortaleza, os médicos José Pelegrino Alves e Glaubo Lobo, com formação em neurologia e psiquiatria, o atenderam assim que foi dada sua entrada. Diante do prontuário, criticaram o médico Dr. Magalhães por acreditar na história de Barroso, de ter sido sequestrado por um disco voador, e atribuíram o problema a uma doença psíquica comum. Os dias se passaram, e os médicos também não conseguiram diagnosticar com clareza e precisão, e novamente mandaram de volta para Quixadá, sem a resolução de seu problema. O receitaram apenas o afastamento do trabalho. Como ele continuava a piorar, sua família decidiu interná-lo em um hospital psiquiátrico de Fortaleza, no bairro São Geraldo, localizado na Avenida Bezerra de Menezes, onde lhe atenderam 16 médicos especializados, que da mesma forma não conseguiram realizar um diagnóstico preciso. Todo o drama vivido pela família e a piora no quadro clínico de Luiz Barroso foi acompanhado pelo Centro de Pesquisas Ufológicas. Os ufólogos do Centro de Pesquisa fizeram entrevistas com as pessoas ligadas ao caso e houve também a tentativa para conseguir uma hipnose regressiva. Neste período existiam apenas 2 pessoas que realizavam o procedimento. Um padre jesuíta que disse não fazer hipnose em uma pessoa que teve contatos com discos voadores, e um dentista que pediu um valor muito alto que o centro não podia pagar. Sendo assim, não houve hipnose regressiva com Luiz Barroso. Mais uma vez perdeu-se a oportunidade de trazer à luz da verdade um caso ufológico, e talvez assim, quem sabe, abrir uma janela de oportunidade para que Luiz Barroso tivesse uma chance de cura. Por conta da ignorância e ganância de pessoas que por vezes não querem que a verdade venha à tona,
E mesmo aqueles que querem se aproveitar de uma situação atípica para ter um ganho acima da realidade, foram perdidas não só a chance da elucidação de um fato ufológico, mas a perda de uma vida por terem lhe tirado, quem sabe, o que poderia ser sua única chance. O Dr. Magalhães então começou a acompanhar a saúde de Luiz Barroso Fernandes, dando todo o suporte possível em tudo que envolvesse a medicina de acordo com suas condições. Assim foi possível que ele constatasse o agravamento da saúde do paciente, como a piora no lapso de memória, a retenção de líquidos no organismo, o aparecimento de edemas e uma crescente dificuldade de locomoção. Mais uma vez, tentaram esclarecer ou diagnosticar sua desconhecida doença. Novamente não houve uma conclusão. Foram feitos eletroencefalogramas, exames de urina, glicose, colesterol e várias análises clínicas, que só comprovaram que Barroso tinha uma saúde de ferro, somente seu cérebro que de alguma forma foi afetado por algo de maneira anormal. E aparentemente Barroso estaria em um processo de regressão mental provavelmente irreversível, e com o tempo começou a agir como uma criança. Ao fim de sua vida, em 1993, só pronunciava 3 palavras: mamãe, dá e medo, que ele sempre falava quando alguém tirava uma foto com flash, comprovando algum tipo de trauma com luz forte ou intensa. Luiz Barroso Fernandes veio a falecer em 1º de abril de 1993. No período de sua morte, ele tinha a pele proporcional à de um bebê. Além dos efeitos causados no organismo observados em Luiz Barroso Fernandes, existiram outras provas diretas e indiretas do seu relato. O cavalo que estava atrelado na carroça naquela madrugada também se apresentou debilitado após o episódio. Ficou sem comer por alguns dias, mas se recuperou com o tempo. Conforme investigações realizadas pelo Centro de Pesquisas Ufológicas de Fortaleza, várias pessoas avistaram um OVNI nos céus de Quixadá. O relato mais importante foi de 2 pessoas, a estudante Francisca Rosete da Silva, 23 anos, e seu irmão Antônio Leudo da Silva, 12 anos. Os dois seguiam em direção ao Colégio Estadual de Quixadá para mais um dia normal de aula. Assim que saíram e ainda a poucos metros de casa, eles puderam notar uma luz muito intensa que flutuava em meio à mata. Da luz saiu um raio que teria atingido Francisca no rosto. Sentindo-se tonta, resolveram voltar para casa. Antônio segurou-a pelo braço e então ajudou a irmã a chegar até a porta de sua casa. Francisca desmaiou, deixando apavorados seu pai e seu irmão. Seu pai, Antônio Fernandes da Silva, a levou até o hospital, onde o enfermeiro de plantão a atendeu, e pôde constatar que Francisca tinha vários hematomas pelo corpo e um inchaço nos olhos, além de arranhões que podem ter sido causados por plantas da região. Francisca estava apavorada e com os olhos inchados, como se tivessem sido afetados por um calor de uma luz muito intensa, disse o Dr. Laércio de Castro, então diretor do hospital. Já seu irmão Antônio Leudo não apresentava ferimentos ou hematomas, mas facilmente se notava o trauma psicológico decorrente da experiência. Disse ele: "O que eu vi, espero não ver nunca mais. Não era um avião, muito menos um helicóptero ou qualquer coisa conhecida. Era estranho e ameaçador." Uma outra ocorrência envolveu o radialista José Simval, locutor da Rádio Monólitos, que avistou um objeto redondo com luzes de variadas cores em seu entorno, parado a baixa altitude ao lado da pista de aterrissagem do campo de aviação de Quixadá. E Gonçalo Costa e João Rosa de Almeida viram algo parecido entre os municípios de Quixadá e Jaburu. Algo de muito ruim espreitava por lá, à espera de uma oportunidade para realizar uma abdução. Ao meu entender, outras tentativas foram feitas sem sucesso, e foi com Luiz Barroso Fernandes que tiveram êxito em sua missão. Que experiências foram estas, que alteraram toda a sua fisiologia e fizeram com que sua pele rejuvenescesse,
e causasse essa regressão mental, destruindo a vida de um homem de saúde perfeita e causando o sofrimento de sua família. Permanece o mistério.